Olá, bom dia, minha galera do coração. Como que vocês estão? Eu, a Rizomar, estou muito feliz porque mais um dia o nosso grande Deus nos concede com vida e que possamos ter então uma semana abençoada, que possamos traçar a nossa agenda, organizar a nossa agenda para que tudo aquilo que a gente fizer durante a semana possa ser bem produtivo, tendo em mente sempre, em primeiro lugar, a Deus toda a honra e toda a glória e também amarmos, né, os nossos semelhantes de maneira especial. Tá bem assim? Como é que vocês têm passado esses dias? Tá tudo tranquilo? Tem uma frase que diz assim: tudo que é bom, se torna o tempo necessário para se tornar então inesquecível. Com essa frase, eu quero agradecer ao grande Deus, porque durante este mês eu tive aqui a presença da minha filha, do meu genro e dos meus netos aqui na minha casa. Foram momentos maravilhosos e se tornou algo inesquecível estar com eles. Então, Ana Paula, Rodrigo, Anelise, Danilo, eu mando aqui para vocês no nosso bom dia um super abraço e olha, venham sempre, venham mais vezes. Que Deus abençoe. Muito bem, aquela pergunta básica, você já é inscrito aqui no nosso canal? Ah, não ainda? Por que você não é inscrito? Vem para cá, tem lugar para você. Então, pessoal, se inscreva no canal, dá aquele like que é muito importante, aciona também o sininho para que você possa receber as nossas notificações e caso você goste, teria como você repassar o link para outras pessoas? Gente, relembrando, 48% das pessoas estão apenas assistindo o nosso bom dia aqui no nosso canal e não estão se inscrevendo. Por gentileza, dá uma força aí para nós, se inscreva no canal. Caso você goste do nosso canal, se inscreva no canal e ainda repasse o link para que outras pessoas estejam conosco aqui, tá bem? Muito bem. Eu desejo uma semana abençoada. Para que essa semana possa ser abençoada, você tem que colocar no topo da sua lista, da sua agenda, Deus. Porque é Ele que te dá vida, é Ele que te dá condições, é Ele que te dá sabedoria para você poder organizar e realizar todos os seus projetos, tá bem? Uma outra coisa importante, vamos cuidar da nossa saúde, tomando água, comendo os alimentos mais naturais possíveis. Por gentileza, não se esqueçam de fazer, nem que seja 15, 20 minutinhos de exercícios. Faça daquilo que está nas suas condições físicas, no jeitinho que dá para você fazer, mas não fique sem fazer. Essa semana, então, nós vamos começar novamente aí a nossa arrancada de exercícios, cuidar da alimentação e fazer o nosso melhor. Tá bem assim? Muito bem. Gente, que satisfação falar com vocês. Mas, hoje também, nós queremos mandar um abraço super apertado. Eu tive uma amiga que nós fizemos aí no Brasil, nós fizemos o curso de auxiliar de enfermagem e agora depois de longos anos, conheci a mãezinha dela também, eu estou falando da Rose. Hoje a Rose, ela é enfermeira, nossa, que coisa boa, né? Ela continuou então no projeto aí, ela hoje é enfermeira. Nós temos também o conhecimento da mãezinha dela que eu conheci, que é a Silvia. A Silvia, ela é costureira, até costurou uma roupa para mim também, certa feita. E após muitos anos, gente, eu tive a grata, a imensa satisfação, através de uma outra amiga que fez esse reencontro. Isso, a Alice. A Alice é uma fofa. A Alice, eu trabalhei numa escola aí no Brasil e conheci, e foi amor à primeira vista. Quando eu vi a Alice, eu amei. Eu me apaixonei por essa senhora, ela é maravilhosa. Alice, um beijo para você, muito obrigada por ter feito esse intercâmbio, né? E ela me passou o contato da Silvia, e a Silvia, por sua vez, me passou o contato da Rose. Meninas, eu desejo para vocês um ótimo dia e aquele abraço maravilhoso aqui do bom dia para vocês, muito especial, tá bem? Que Deus nos abençoe. Já foi a sessão dos abraços, agora vamos para a nossa ilustração. O nosso primeiro texto diz o seguinte: a bondade é a linguagem que todos entendem. Olha lá, precisamos ser bondosos, né? Quando escolhemos ajudar, nos tornamos a resposta da oração de alguém. E isto, eu repeti esse verso que eu já falei anteriormente, porque a nossa ilustração de hoje vai falar sobre isso. Muito bem. A nossa ilustração de hoje
fala sobre uma mulher, ela tinha uma criança, um bebê, ela era uma mãe, acabou ficando sem o esposo abandonou e ela não desistiu de viver. Era uma pessoa extremamente organizada e ela então falou, o que eu posso fazer agora para cuidar, né, dessa criança, desse bebê e me manter no foco. E ela então, ela tinha uma habilidade em fazer ali doces caseiros. Então o que aquela mulher fez? Apesar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, né, que ela tinha, ela não desistiu. E de repente vinha aquele desespero, aquela vontade de chorar, de desistir, olhava para o bebê, olhava para a criança, falava, o que eu vou fazer agora com meu filho? Mas ela honrou essa função maravilhosa que Deus deu para ela, de ser mãe. Ela não desistiu em meio aos obstáculos. Ela foi ultrapassando todos os obstáculos na força daquele que tudo pode, que é Deus. Então, ela tomou a decisão, mesmo sem ter bastantes recursos, ela conseguiu ali organizar ali um pouco de dinheiro que tinha e começou então a fazer doces caseiros. Ela fazia cocadas, uma cocada que era uma delícia, e um pãozinho de mel com recheio de doce de leite. Ela fez então ali algumas unidades, arrumou uma cesta muito bonita, ela era muito cuidadosa. A vida pensou que iria então fazer com que ela desistisse, mas aquele problema se tornou para ela um incentivo. E ela então foi assim para a beira de um mercado e começou a vender, a oferecer para as pessoas. Gente, e as pessoas foram comprando e foram gostando. Em pouco tempo, ela tinha conseguido vender todas as unidades. Voltou para casa com o bebê aqui no colinho, colocou a criança ali naquele suporte, né? E ela voltou para casa muito feliz. Agora, ela pensou, o que eu vou fazer? Ela tinha um pouco mais de dinheiro que ela conseguiu das vendas daqueles doces. Ela repetiu a dose. E foram assim longos meses. Mas aquilo às vezes era difícil, porque ela tinha que cuidar das coisas em casa, pagar eletricidade, água, luz. E as coisas foram ficando difíceis para ela. Mas ela não desistiu, não desistiu. E naquela noite, quando ela terminou de fazer todos os doces, que deixou tudo preparado numa cesta, ela fez então uma oração. E ela pediu para Deus, Senhor, o Senhor está vendo a minha luta, a minha dificuldade. Eu peço que o Senhor possa me ajudar, que hoje eu fiz uma quantidade maior de doces. Eu peço então que o Senhor me ajude a vender. Eu preciso muito da sua ajuda. Emocionada, ela terminou ali a sua oração, mas confiando que Deus seria para sempre a sua resposta. Amanheceu o dia, ela organizou o bebê, colocou ele então aqui naquele bebê bag, né? Colocou o bebê aqui na frente e foi com uma cesta pesada. Mas ela tinha confiança que naquele dia, como todos os dias, o mesmo Deus iria ajudá-la. E ela foi. Na frente daquele mercado, naquele lugar que ela sempre ficava, às vezes as pessoas atendiam, outro não. As pessoas nem queriam parar para comprar nenhum doce. E aquilo começou a dar aquela ansiedade nela. E ela falou, meu Deus, logo hoje que eu fiz uma quantidade a mais, eu preciso muito da tua ajuda. E ela continuava, ela era uma pessoa... Eu creio que essa mulher, ela assistiu Bom Dia com a Rizomar todos os dias. Ela era muito feliz, mesmo com a dificuldade. E então, o que aconteceu? Ela estava ali tentando vender, mas parou um carro próximo e ficava olhando para ela. Tinha uma pessoa dentro do carro e estava olhando para ela. E aquele carro tinha ali aquele rapaz, aquele homem, e ele percebeu que ela estava com o peso da cesta, o peso do bebê, e ninguém estava parando para comprar os docinhos. Poucos docinhos ela viu então vendido. Então, ele ficou só observando.
E ela não se intimidava, não. Ela percebeu que ele estava olhando, ela não ficou com vergonha e continuou. Gente, aquele homem abriu a porta do carro, desceu e adivinha o que ele fez? Ele se aproximou dela e perguntou para ela, quantos doces você tem ainda para vender? Ela olhou na cesta e falou, olha, eu ainda tenho 30 unidades. Quanto que seria essa 30? Qual o valor? Aí ela deu o valor para ele. Falou, olha, seria tanto. Adivinha o que aquele homem fez? Ele abriu a carteira, ele deu todo o valor para ela. Pegou a cesta e falou, olha, eu vou comprar essa cesta de doce e eu vou te dar esse valor. E deu valor para aquela mulher, deu valor, deu tudo. E ainda pegou a cesta de doce, devolveu para ela e disse, você vai poder voltar para casa agora para descansar e amanhã você volta para poder então vender esse restante de doce que ainda falta, tá bem? Olha, ela não sabia o que fazer. Ela ficou emocionada, muito feliz, muito feliz. Colocou ela dentro do carro, ofereceu uma carona, colocou ela no carro, passou no mercado, fez uma enorme compra. Abasteceu todo o seu armário. Ela estava agora com um valor montante que ele deu a mais para ela em dinheiro e ele ainda fez uma compra. E disse para ela o seguinte, continue, que Deus possa te abençoar grandemente. E ela então disse para ele, você é a resposta da oração que eu fiz ontem à noite. Moral da história. De repente também estou falando com uma pessoa nesse momento que está passando por alguma dificuldade. Apenas creia, o mesmo Deus que abençoa essa pessoa nessa ilustração é o mesmo Deus que pode te abençoar e te ajudar também. Eu finalizo dizendo, o coração generoso sempre escolhe uma maneira de multiplicar as bênçãos. Que você tenha um coração generoso também. Você, quem sabe, pode ser a resposta de oração de uma pessoa, ok? Muito bem, galerinha, eu desejo um ótimo dia, uma excelente semana e na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta. Tchau, tchau.